ele parte a música toda aos bocados, mas estes bocados na realidade não deixam de ser um único ficheiro áudio. Ele tem vários pontos, ou seja, se nós clicarmos... Isso foi por exemplo do Arc Markers, correto? Sim, exatamente, é como se fossem Arc Markers. Se nós clicarmos num destes sons, em cada um dos drum slots temos lá o file inteiro, só temos uma zona de loop. E pode-se ajustar o starting point, ou seja, o ponto disso. É lógico que isto, com o ritmo, se calhar consegue dar alguma coisa. Só ver se... Deixa aqui passar. Pois, tenho que ativar aqui isto, Audio to Master Channel. E agora fazer aqui play. Dá para ajustares o tempo do fecheiro áudio para a batida que já tens? Dá para ajustar o tempo, mas tem que ler o ficheiro áudio para um canal áudio, ver a BPM que está ali, 108 BPM, e ajustar a BPM cá em cima. Ou então fazer ao contrário, ajustar a BPM aqui. Portanto, eu recomendo muitas das vezes que vocês quando querem, é assim, pode-se quantizar ou não, mas acho que ajustando os starting points da drum rack, ou seja, chegando aqui à drum rack e o start offset, isto então aqui que permite definir mais ou menos onde começa o ficheiro áudio, aliás todos, eu ao estar a mexer neste botão estou a mudar o início de todos os clipes que ele pôs no teclado. Conseguimos mais ou menos encontrar uma métrica entre os samples e acaba por ficar com um ritmo à mesma, mas um bocado... é mais groovy, vá, digamos assim, mas pode-se tentar trabalhar isto de várias formas. Por exemplo, este sample aqui é sample. É um hit, ou seja, se eu conseguir fazer uma sequência com isto e vou só ativar o metrónomo aqui e pôr a gravar. E vou, antes de pôr a gravar, vou dizer aqui Edit, Record Quantization, 16 notas, e vou pôr a gravar. Supostamente ficaram 8 compassos, ou seja, eu fiz isto sem estar a ouvir o ritmo, porque para mim é mais fácil não cair na métrica do ritmo e estar a marcar samples todos os compassos que estão no ritmo. Assim, vais por som, é isso? Sim, tento encontrar uma melodia com os sons e depois então ver se funciona com... Ou seja, influenciado pelo som original? Sim. Ou seja, é uma forma de não estar a tentar colar os samples no ritmo que está desenhado. Acho que já está, porque senão vai parecer o mesmo. Exatamente, vai ficar tudo muito métrico. Então assim à partida... Tem que Podes só tirar o metrónomo. Ok, desculpa. O que é que acontece? Já lá está qualquer coisa, mas as notas parece que ficam muito curtas, não é? Parece que chega ali que havia de haver mais um bocadinho de áudio depois de quando sai aqueles samples iniciais. Isso pode-se fazer chegando aqui ao release da drum rack, ou seja, aumentando este volume aqui. Ele assume logo aquele bocadinho de loop quando tu fazes... Quando aumenta aqui o release, ele faz com que o som não corte logo, ou seja, que termine mais suavemente e vai baixando o som do... Porque aquilo fazes o turno, mas aquilo depois, então não volta ao início do loop. Não. Fica lá que ele faz um bocadinho lá no final. Basicamente é assim,
voltar ao início do loop, ele teria que voltar se nós quantizássemos isto de outra forma, ou seja, se tivesse uma área de loop. Ou seja, basicamente eu quando estou a disparar aqui um clipe, ele está só a disparar aquele ponto e depois vai baixando o som consoante o release que nós dermos aqui. Portanto, mas isto não é uma técnica que seja sempre assim, ou seja, vocês com a mesma drum rack conseguem fazer coisas diferentes. Ou seja, não... Depois ainda se pode experimentar várias coisas, chegar aqui ao starting point. Assim funcionava mais ou menos, se bem que aqueles pratos do drum loop ou seja, portanto vocês podem pegar em loops também diretamente, não estarem a trabalhar slice, ou seja, não estarem a trabalhar com loop. Em vez de estarmos a trabalhar com partes da música, podemos trabalhar com loops da música, ou seja, em vez de estarmos aqui nós a sequenciar isto tudo, eu posso pegar exatamente na mesma música, só criar aqui um canal áudio, insert audio track e arrastar a música para aqui. E posso criar vários clipes a partir desta música, ou seja, duplicar aqui a música 4 vezes e posso criar diferentes zonas de loop. Aliás, esperem lá, deixar só aqui a primeira e depois criar a zona de loop, então duplico. Portanto, eu posso criar aqui uma zona, por exemplo, com 8 compassos de loop neste ficheiro e o starting point pode-se ajustar, ou seja, o ponto em que começa o ficheiro áudio a ser reproduzido, e pode ser tudo quantizado, ou seja, eu posso quantizar, posso selecionar este digamos loop de áudio que está aqui, selecioná-lo todo, clicar do lado direito e dizer quantize, quantizá-lo a 1/16 e ele vai ajustar isto a 1/16 compassos de acordo com a batida que lá está. Parece que foge um bocado do ritmo, teria que selecionar um loop mais pequeno, uma zona de loop mais pequena, trabalhar com repeats, ou seja, fazer aqui várias coisas. Por exemplo, uma delas poderia ser esta, de pegar no loop áudio e mudar a duração de cada um dos samples da quantização. Então, em que podemos mudar aqui a 1/16, 1/32, a quantização que nós quisermos. E por exemplo, aqui se calhar já funcionava até um loop mais pequeno com 2 compassos. Portanto, isto já temos 3 faixas, a faixa principal do ritmo, a faixa onde temos um loop da própria música e a faixa onde temos a mesma música toda partida aos pecados. Portanto, isto, como vocês veem, dá para dar várias voltas aqui à zona da composição e até fazermos desenhos rítmicos diferentes, escolher diferentes zonas da música, por exemplo, duplicando este clipe e escolhendo aqui diferentes zonas da música. Eu posso escolher aqui uma zona mais à frente, duplicar o clipe outra vez. Isto depois ou seja, isto acaba por ser uma metodologia, cada pessoa depois acaba por trabalhar com o Ableton e desenvolver técnicas diferentes. Porque não há uma única técnica que vocês digam assim, é assim que tens que produzir com o Ableton, não existe. Ou seja, cada produtor trabalha com este programa de forma diferente. Há conceitos básicos como as quantizações, as gravações, essas coisas todas, e são conceitos que são essenciais e que são conceitos únicos. Mas a nível de criatividade não há nenhuma fórmula criativa que diga assim, tens que fazer assim para que a música fique boa. Ou seja, é um programa que tem bastante expressividade.
Portanto, acaba por ser um instrumento. E isso é importante vocês perceberem, isso é que isto é um instrumento musical. Até se pode fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Exatamente, exatamente. Ou seja, o Ableton permite, e muitas das vezes, atingir resultados diferentes muitas das vezes com pouca coisa. Acho que é uma das vantagens do Ableton. Por exemplo, eu com esta única música, em duas faixas diferentes, tenho dois sons totalmente diferentes a partir da mesma música. Por exemplo, posso pegar agora aqui nesta zona de loop, andar mais ou menos para aqui, e aqui agora então, por exemplo, facilita-me um bocado se calhar ter uma quantização mais alta lá em cima e experimentar, improvisar um bocado com os pads do controlador. Para vocês verem isto um bocadinho melhor, para verem bem o desenho que dá aqui dos clipes, ou seja, basicamente o que tem ali são 4 clipes da mesma música, estes 4. Ou seja, tive só a alongar-me um bocadinho a secção da quantização de cada um dos samples para a nota não ficar tão curta e ficar mais longa. Ou seja, em vez de soar aquilo, soar um bocado este continua uma quantização muito boa. Pronto. E o que permite esta quantização aqui de cima de 4x16, ou seja, o compasso a 4x16 é 16 notas dentro do compasso. Então permite-me lançar estes clipes muito mais rapidamente. Sendo assim, quando consigo lançar os clipes mais facilmente, permite-me ter mais expressividade, ou seja... A gravar isto em tempo real e depois fazer os arranjos conforme quisesse. Portanto, isto é uma das formas que vocês podem utilizar os drum loops e ficheiros de áudio dentro do Ableton. Esta matriz dos clipes, ou seja, para lançar clipes, não é propriamente para se utilizar assim como eu estava a utilizar aqui, ou seja, normalmente não se utiliza uma quantização de tempo tão alta ali para lançar clipes, ou seja, porque vocês ao terem aquilo assim, os clipes podem entrar fora de ritmo. Ou seja, portanto, isto normalmente, para nós termos alguma segurança no que estamos a tocar, no máximo pomos isto a 4x8, que é para não entrar em clipes fora de tempo. Ou seja, se eu tiver isto a 4x4, ele vai esperar 4 compassos para lançar outro loop. Mas imaginemos o seguinte, que isto até estava engraçado e queria experimentar meter aqui uma capela, uma voz, uma música que já tivesse gravada, para ver se funcionava com este ritmo. Eu posso trabalhar isso de várias formas, ou seja, ele, ao me permitir ler vários samples de diferentes formatos, eu posso ir, por exemplo, buscar uma capela, tenho por aqui alguns, acho eu. Onde é que está? Se encontrei, está aqui. Ok. Tem algum artista preferido assim no tipo do hip hop ou assim qualquer coisa que queiram ouvir a cantar? Veja o Tupac. Está o Tribé. Está onde? Está logo o Tribé. Então vamos lá.
Got your head up, even when the road is hard. That you couldn't answer such a horrible pain to live through. I tried to trade places in the tragedy. I couldn't picture three crazy and grabbing me. For just a moment I was trapped. Vou arrastar esta capela para uma faixa áudio normal. E vou, antes de mais, assim que leio o ficheiro, convém olhar para aqui. Quantas BPMs é que isto tem? Ele diz que está a 94,22. Ou seja, aqui ele diz que a capela está a 94 BPMs e eu estou a trabalhar com uma voz e tenho que ter atenção a uma coisa. Quando nós trabalhamos com um ficheiro que tem um timing, por exemplo, seja uma voz ou um instrumento gravado ou qualquer outra coisa, vocês têm que ter atenção sempre a uma coisa, que é, se não respeitam o tempo original da gravação, vão mudar provavelmente o tom das notas que lá está gravada. E depois tive esse vão... problema, desculpa interromper, tentei fazer um mashup de uma música dos Nine Inch Nails com a música da Lorde, com o Royals, e deu-me exatamente esse problema, porque eu tinha a capela da Lorde e tinha a closer dos Nine Inch Nails. Então há uma norma essencial de quando vocês trabalham com coisas gravadas que têm uma nota e querem manter aquela harmonia. E o tempo. No caso da voz, tem que desativar sempre o warp, ou seja, este warp que está aqui, esperem lá, este, então, vamos lá que eu tenho isto aqui, este warp que está aqui, quantiza a música toda, ou seja, a voz. Okay. Se eu puser a voz, por exemplo, Can't give up. Baby, don't cry. Hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. Hope you got your head up. Vocês estão a ouvir é o acapela quantizado. Ou seja, isto é o que eu posso chegar aqui, mudar a voz. E a métrica da quantização nunca é original 100% à música. Portanto, quando trabalhamos assim, temos que desativar aqui o warp. E respeitar as BPMs da música. É assim, se eu tenho uma voz que foi gravada a 94 BPMs, a voz tem uma métrica que eu, por mais que queira, se alterar aquele ritmo, vou ter que alterar... Distorce logo. Ou distorce, não é só distorcer, vai mudar o tempo e a nota da voz que lá está. Ou seja, a quantização do tempo das rimas em 4 compassos ou 8 ou 16 vai mudar. Então, normalmente nós o que fazemos é ajustamos as BPMs do projeto às BPMs da voz. Porque a voz tem um tempo. Porque tu não podias ajustar o BPM da voz ao Não, porque projeto ia estar a mudar o tom da voz dele e as notas. Mesmo que pusesse ali em complexo. O algoritmo nunca... Ou seja, a forma como isto processa em complexo, olha, para ser 100%, ou seja, original ao áudio que lá está gravado, tinha que ser em repeats. Porque o complexo é um algoritmo, estás a perceber, que tenta complementar um bocado aqueles pontinhos mais glitches que ele faz na quantização do tempo do áudio e acaba por disfarçar, mas ao mesmo tempo soar digital. Tanto o complexo como o complexo pro. Mas tu podes partir o sample. Sim, eu posso quantizar o sample em termos diferentes. Próprio trabalhar o sample da voz, sim. A métrica não está correta, mas tu podes ajustar a métrica ao teu ritmo. Sim, posso. Ou seja, mantens as várias frases, digamos assim, ou as várias métricas da palavra e encaixas no tempo correto. Claro que nunca vai ficar igual ao original, mas para fazer... Mas dá para fazer isso. Só que aí em vez de se calhar estar a trabalhar nisto se calhar uma hora, tinha que se calhar dedicar um dia a sequenciar ali tudo para ficar... Mas a nível de comparativo, para fazer essa partição do próprio sample, o álbum permite fazer isso? Tem mesmo um modo de fazer isso? Eu posso criar, por exemplo, partir esta música em 8 partes diferentes, ou até em mais, e depois pô-las a disparar em sítios certos da composição. Mas é tal coisa, para isto ficar mesmo no timing certo, eu teria que ter muito cuidado para a voz não ficar fora de tempo. Mas dava para fazer. Mais ou menos. Neste caso aqui, eu vou deixar isto em warp, deixar as 94 BPMs aqui, e vou baixar aqui isto para 94 BPMs. 94.22, aliás. Então vamos pôr mesmo aqui, 94.22. E a partir agora o vamos ouvir é a voz que está no tempo certo da música. Para acertar isto a entrar a ritmo, convém nós termos mais ou menos uma ideia de onde é que ele vai começar o starting point. Nem sempre se acerta a primeira, vamos ter que ver aqui mais ou menos depois onde é que está o starting point, mas por exemplo, se eu chegar agora aqui e disparar o ritmo ao mesmo tempo que isto, consigo ver se
através de ouvir isto se está a sequência certa. Baby, don't cry. I hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. Está a entrar a contratempo, ou seja, vou tentar adiantar isto aqui um compasso. Baby, don't cry. I hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. I hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Now here's a story about a woman with dreams. So picture perfect at 13 and ebony queen. Beneath the surface, it was more than just a quick smile. Nobody knew about the secret, so it took a while. I could see a tear fall slow down. Shedding quiet tears in the backseat. So when she asked me, what would you do if it was you? Couldn't answer, such a horrible pain to live through. I tried to trade places in the tragedy. I couldn't picture three crazy and grabbing me. But just a... Uma coisa, tu ajustaste os BPMs Da composição lá em cima ao capela. à voz. Mas imagina que tu queres mesmo aqueles BPMs que tinhas. Ok. Quando é assim, vou ter que utilizar outra técnica, que é assim, vou só pôr isto a 100 BPMs, que era como estava, só que a voz não vai ficar 100% igual ao original. Ou seja, vou trabalhar a voz como se fosse, como o vosso colega estava ali a falar há bocado, como se fosse 4 compassos por blocos, ou seja, vou quantizar isto de outra forma. Portanto, se eu chegar aqui agora ao capela, por exemplo, e ativar o warp, estou a garantir que ele de certa forma vai sincronizar isto com os BPMs que estão ali em cima, que é estas 102 BPMs. Só que ele vai ajustar isto num timing que não vai respeitar muitas das vezes o timing que a voz tinha originalmente. A gente pode comparar. Baby, don't cry. I hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. I hope you got your... Aquilo que faz é acelerar e desacelerar o áudio de forma a sincronizar. E nós conseguimos notar isso se pegarmos nesta faixa do acapella e em vez de estar aqui em transient não, aqui em vez de estar em beat, se pusermos isto em repeats, ele vai ajustar a velocidade dos diferentes pontos amarelos que estão ali da quantização da música com velocidades diferentes, é como se estivesse a acelerar ou desacelerar para acompanhar o ritmo. Então o resultado é este. Baby, don't cry. I hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. I hope you got your head up. Even when the road is hard, never give up. Now here's a story about a woman with dreams. So picture perfect at 13 and ebony queen. Beneath the surface, it was more than just a quick smile. Nobody knew about a secret, so it took a while. I could see a tear fall slow down her black cheek. Shedding quiet tears in the backseat. So when she asked me, what would you do if it was you? Couldn't answer, such a horrible pain to live through. I tried to trade places in the tragedy. Como veem, parece que foge do ritmo a voz. Há várias formas que nós podemos tentar para quantizar isto. Uma delas é mesmo selecionar o ficheiro todo. Ou seja, quando nós selecionamos aqui o ficheiro todo, ou seja, selecionar o loop todo e clicar do lado direito. Ou seja, quantizar tudo mais ou menos a 1 por 16, ou não, 1 por 8. E ele vai tentar sincronizar todos os bocadinhos, aqueles que estão por ali, ao mesmo compasso. Na voz, normalmente ainda dá bom resultado deste tipo de técnica. Só para acertar isto aqui. Sim, se mudar aqui agora do repeat, ele não vai fazer isto, ou seja, se puser em completo, vai parecer quase normal. Nada como, por exemplo, um reverb, ou seja, há aqui uma série de efeitos, eu já tenho alguns efeitos configurados no Sendai e B, basta levantar o botão A, vai para o reverb, o B para o delay. Ou seja, dá mais espaço. Portanto, há várias técnicas que vocês podem utilizar para chegarem ao mesmo objetivo. Como é que configuras o reverb ou o delay para o A e para o B? Basta selecionar aqui o Send A e B, posso criar vários, ou seja, posso dizer aqui Create
insert return track, e eu cria-me aqui um return track, neste caso já tenho o A, o B e o C, e escolher o efeito que quero áudio e arrastá-lo para aquele canal. Ou seja, por exemplo, aqui no D ele tem cá um delay, posso apagar este delay e, aliás, este não. No B é que não tem nada. Portanto, posso selecionar, por exemplo, aqui um autofilter e colocá-lo ali no canal B. Ou seja, a partir desse momento, quando levantar o botão B em cada uma das faixas, estou a enviar o sinal de áudio para aquele efeito. E podemos testar isso aqui, se calhar com... Baby, don't cry. I hope you catch your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. I hope you catch your head up. Even when the road is hard, never give up. Now it's a story about a run on the trip. I was thinking 13 and nothing going, but it's so. Portanto, isto, como vocês veem, não é um software assim muito difícil de trabalhar. Tem bastante ferramentas. Por exemplo, algumas delas ainda não falei, que têm a ver com alguns plugins que vêm são mesmo do Ableton, ou seja,